do exercício 15, voltando aí às discussões sobre o estudo de circunferência. Bem, considerem o quadrado de lados paralelos aos eixos coordenados, tá? Então, o que é lados paralelos aos eixos coordenados? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o eixo Y, eu tenho aqui o eixo X, tá? E esse quadrado, ele vai estar paralelo a esses dois eixos, tá? Então, o que ele está dizendo é que eu vou ter um quadrado que vai estar aqui nessa posição, por exemplo. Não precisa estar nessa, tá? Ele pode estar em qualquer posição aqui, contanto que os lados dele sejam paralelos ao eixo X e ao eixo Y. Bom, continuando. Ele fala que esse quadrado é circunscrito à circunferência. Eu tenho duas definições em relação à posição de elementos da geometria plana. Eu posso ter que um elemento circunscrito ao outro, circunscrito a ele por fora, ou eu posso ter ele inscrito ao outro, inscrito é por dentro, tá? Então, dentro desse quadrado aqui, tem a equação, tem uma circunferência, tá? Então, vamos aumentar um pouco aqui. E os lados da circunferência tocam os lados do quadrado, tá certo? É isso que nós temos aí. Na verdade, todos os lados da circunferência tocam todos os lados do quadrado, porque são duas figuras. A circunferência não dá para falar que é regular, o quadrado é, tá? Porque para ser regular, a figura tem que ter os lados iguais. A circunferência não tem lado, tudo bem? Então, basicamente, essa é a estrutura do desenho que eu tenho, tá? Bem, ele pede o seguinte: determine as equações das retas que contêm as diagonais do quadrado. Então, o que ele está pedindo para mim, ó, são essas duas retas aqui, ó. Ele está pedindo a equação dessa reta aqui, que é uma das diagonais, e dessa reta aqui, que é a outra diagonal, beleza? Bom, vamos então aqui, ó. Esse é um exercício que ele dá muita informação, e do ponto de vista da geometria plana, eu realmente tenho muita informação, tá? Por que isso daí? Deixa eu até dar um zoom aqui, para a gente trabalhar de maneira mais próxima do desenho. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, o centro da circunferência coincide com o ponto de encontro das diagonais, tá? Então, esse ponto C aqui, que é centro da circunferência, ele é ponto tanto de uma reta quanto da outra, beleza? Mais uma questão importante, tá? Se o quadrado ele é paralelo aos eixos, tá? E essa linha diagonal forma 45 graus, tá? Com a lateral do quadrado, então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é de 45 graus, tá certo? Eu garanto, tá? Que esse daí é o mesmo ângulo que eu tenho. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Espera aí que eu vou ter que trocar a galera reta. Vamos ter que fazer mais uma aqui para fazer uma reta um pouco maior. Pelo menos eu acertei a direção. Então eu garanto o seguinte, que esse é o mesmo ângulo que eu tenho aqui. E esse ângulo é exatamente a inclinação da reta, tá? Então, para achar a equação dessa reta, eu vou precisar do ioiô michôchô, tá? E aí eu vou precisar do coeficiente angular, mas aqui tá tranquilo, vai bastar que eu faça a tangente de 45 graus, tá certo? Uma outra informação importante, as duas diagonais são perpendiculares entre si. Então, entre si, elas formam um ângulo de 90 graus. Com isso, dá para a gente descobrir o ângulo de inclinação da outra diagonal também. Então, eu vou apagar aqui de novo para fazer uma linha maior. Então, aqui, opa, cor errada. Então, aqui, ó, essa daqui é a linha, tá certo? E o ângulo de inclinação dessa reta é esse daqui, ó, tá? Quanto que mede esse ângulo aqui? Bom, aqui dentro, pessoal, mede 45, porque aqui é 90. Eu sei que a soma dos três ângulos tem que ser 180, tá?
Então, se aqui no meio, se aqui no vértice C desse triângulo aqui embaixo, eu tenho 90 graus, os outros dois ângulos têm que ser 45. Então, aqui é 45 graus. Aqui é o que falta para dar 40, aqui é o que falta para dar 180. Então, aqui eu tenho 135 graus, beleza? Professor, eu poderia também usar o fato de que se as duas retas são perpendiculares entre si, o m de uma vezes o m da outra é menos 1? Poderia também, sem problema algum, tá certo? Vamos dar nome aqui. Então, essa daqui para mim vai ser a reta R, essa daqui vai ser a reta T. Então, do que eu preciso aqui para achar a equação dessas retas? Do ponto C. O ponto C é o centro, tá? Dessa circunferência aqui dada na equação, beleza? Então, vejam que a interpretação às vezes vai tomar quase que mais tempo do que a própria resolução do exercício, tá? Então, vamos embora aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para anotar, então, os eixos. Então, aqui eu tenho eixo X, aqui eu tenho eixo Y, aqui eu tenho o ponto O, que é o centro do sistema coordenado, tá bom? Percebam mais uma vez, pessoal, eu não precisei me importar com a posição do quadrado, mas sim analisar os dados. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, uma vez que os dados estejam analisados, vou tomar, então, a equação da circunferência para descobrir o centro dela e automaticamente ter o ponto C, que é o ponto que faz parte das duas retas. Então, vamos lá. Vou chamar essa circunferência de lambda. Aí eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y mais 12 igual a zero. Só me interessa o centro. E o que eu sei? Eu sei que o menos 6 é menos 2a. Eu sei que o menos 4 é menos 2b. Como o centro é formado pelas coordenadas A e B, vou anotar isso daí aqui do lado, ó. Então, o centro tem coordenadas A e B. Basta descobrir o A e o B, eu vou ter as coordenadas do ponto que eu preciso, tá? Então, vamos lá. Menos 2a é igual a menos 6, passo menos 2 dividindo, eu tenho que o A é menos 6 dividido por menos 2. Então, o A é igual a 3. Vamos agora ao B. Menos 2B é igual a menos 4. Passo menos 2 dividindo, eu vou ter que o B é menos 4 dividido por menos 2, que vai dar 2. Pronto. Já tem, então, as coordenadas do ponto C, que é um ponto das retas, tá? Vou achar agora os coeficientes angulares de cada uma das retas. Vou fazer isso aqui embaixo, ó. Então, vamos lá. O M de T é igual, eu chamei essa reta de T, a tangente de 45 graus. A tangente de 45 é 1. Pronto, já achei o que eu precisava. E o M de R é a tangente de 135 graus. Bom, a tangente de 45, lembrando lá do ciclo trigonométrico, né? Então, aqui eu tenho o 45 graus, tá? E o 135 graus, ele fica aqui no segundo quadrante. No entanto, tanto 45 quanto 135, tá? Eles vão ser arcos correspondentes, ou seja, essa medida aqui, ó, é absolutamente igual a essa. Isso significa o quê? Que as medidas do seno, do cosseno e da tangente em valor, em módulos, são iguais. Então, o tamanho do seno, o tamanho do cosseno e da tangente desses dois ângulos é o mesmo, tá? Professor, o que é mesmo seno, cosseno e tangente? O seno é a distância vertical, o cosseno é a distância horizontal e a tangente é dada no eixo aqui fora ou a tangente é seno dividido pelo cosseno, tá? Bom, nesse quadrante aqui, ó, o seno é positivo, o cosseno é negativo, então a tangente é negativa, mas ela é igual à tangente de 45. Então aqui é menos tangente de 45. Tá certo? Então, quando for pensar na tangente, julgo eu que é mais simples pensar no seno e no cosseno, tá?
Puxa, professor, precisa do conhecimento de ciclo trigonométrico? Nesse exercício precisa, tá bom? Ou usa o fato, como eu falei, m de r vezes m de t é igual a menos 1. Vai dar na mesma, tá? Mas aqui eu fiz dessa forma para relembrar aí o conceito aí de ciclo trigonométrico. Então, aqui deu menos 1, só isso. Então, deixa eu apagar isso daqui, que a gente não vai precisar disso. E agora vamos para a equação das duas retas usando o ioiô michioxó. Então, vamos lá fazer isso para a reta t. Então, y menos y0, que é igual a m vezes x menos x0. E vou fazer a mesma coisa para a reta r. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Onde x0 e y0 são coordenadas de um ponto conhecido da reta. Percebam que para as duas retas eu vou ter as mesmas coordenadas. O que vai mudar de uma reta para outra é o m, tá? Então, na reta t, eu vou fazer y menos o a, desculpa, o a não, o b, né? Que é a coordenada aqui y do centro. Então, aqui para mim vai ser o x0, aqui para mim vai ser o y0, tá bom? Para as duas retas. Então, eu vou ter y menos 2, que é igual, o m da reta t é 1, vezes x menos 3. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Vai ficar y menos 2 é igual. Aqui multiplicando por 1, vai ficar x menos 3. Então, nesse momento, eu fiz a distributiva, tá? Tá aqui. E aí eu vou só isolar o y. Se quiser igualar a zero, é a mesma coisa, tá, pessoal? Tem a mesma equação. No livro, ele acaba igualando a zero, tá certo? Aqui vai ficar y igual a x menos 3 mais 2. O y é igual a x menos 1. Pronto, achei a equação da reta t. Vamos à reta r. A mesma coisa, então. Y menos 2, que é igual a menos 1, que multiplica x menos 3. Eu vou ter que o y menos 2 é igual, mais uma vez aqui na distributiva. Então, menos 1 vezes x, menos 1 vezes 3. Então, vai ficar menos x mais 3. Eu vou ter, então, y igual a menos x mais 3 mais 2. O y é igual a menos x mais 5. Prontinho, pessoal. Tá feito aí, então, o exercício 15.